E ressaltando uma característica muito boa, porque o capítulo 2, lá no versículo 4, ele vai fazer um convite para a igreja amada em que ele escreve. Ele fala: chegai-vos a ele, pedra viva. A pedra viva que ele fala ali é Jesus Cristo. Aleluia. Porém o convite, ele é de suma importância. Ele fala: chegai-vos a ele. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia também diz: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Aleluia. Observe, irmãos, que há uma disposição divina para com o homem. A disposição é sempre estar disposto a se acercar a nós. Basta nós estar disposto a nos acercar a ele. Glória a Deus. O problema é que a natureza pecadora do homem tem afastado o homem de Deus, tem corrompido os desejos, as vontades, e muitas vezes o homem tem dado as costas para Deus. Por isso Deus ele enviou o seu Filho amado para quebrar toda a muralha, toda a barreira, todo impedimento, impedindo para que todo aquele impedimento que havia entre separação entre Deus e o homem agora seja restabelecido. E basta agora um coração disposto, aberto para Deus e disposto a se acercar a Ele, e a presença de Deus virá aqui. Como o presbítero Eduardo falou sobre que antes o Espírito Santo era porções, porém agora ele habita dentro de nós. Glória a Porém, Deus. como ele habita dentro de nós, também há uma responsabilidade da nossa parte de cuidar com o que pensamos, cuidar com o que falamos, É, ter uma Deus. vida ilibada diante da presença do Senhor. É difícil porque hoje há uma corrupção carnal muito grande pela disposição que temos daquilo que está ao alcance das nossas mãos. Quando olhamos hoje a tecnologia, ela pode ser de suma importância, ela pode ser muito proveito para a tua vida, porém ela também pode ser o motivo da tua queda. Se você não vigia com o que vê, não vigia onde andas acessando, não vigia com quem vive recebendo, não vigia com quem vive conversando, são coisas pequenas que muitas vezes vão corrompendo o nosso relacionamento com Deus. Porque com Deus não existe pecado, pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, e pecado nos separa com Deus. Mas é interessante porque então Pedro, ele faz um convite: chegai-vos a ele, pedra viva. No versículo 5 ainda diz que nós também somos pedra viva. Então Cristo é a pedra viva, e nós também somos pedra viva. Aleluia. Eu lembro quando João Batista ele está pregando para os fariseus, ele fala: produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Ainda ele continua dizendo: e não presumais de si mesmo, dizendo: eu sou filho de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aqui nós vamos aprender duas lições. A primeira lição é a lição de que quando nós olhamos para uma pedra está no caminho, uma pedra não é nada, ou seja, do lugar onde não é nada, Deus pode suscitar filhos para Abraão. Ou seja, lá naquele lugar onde ninguém dá nada, lá para aquela pessoa onde está no lixo, numa mansão do pecado, aquela pessoa que está jogada, abandonada, aquela pessoa que ninguém dá nada, é aquela pessoa que Deus ele pode. Aleluia! Amado de Deus. Eu sei porque eu sempre fui rejeitado pela família. O meu avô me dizia que nem para ser ladrão de galinha eu servia. Mas eis o ladrão de galinha hoje aqui, pregador. Glórias a Deus! Na presença do Senhor, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Porque não importa o que o homem fale a nosso respeito, o importa é o chamado que Deus tem para nós. Davi era somente um pastor de ovelhas, e na perspectiva humana ele não passaria disso, mas aos olhos do rei, aos olhos de Deus, ele era um grande rei para ser sobre Israel. Então não importa a perspectiva que o homem tenha da tua vida, importa o que Deus tem ao teu respeito. Aleluia! Através de ti, e o que Ele fará com a tua vida. Mas há uma disposição, e a disposição é que nós sejamos pedras vivas. Glórias, glórias. glórias. Eu olho para Pedro, em um determinado momento, Jesus Cristo ele vai olhar para os discípulos e vai fazer a seguinte pergunta: quem as pessoas acham que eu sou? Então os discípulos vão começar a responder. Uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias, e alguns dizem que você é João Batista. Então agora Jesus ele muda o foco da pergunta. Primeiro ele pergunta para quem as outras pessoas acham. Então agora ele pergunta: e o que vocês acham? Então Pedro vai se levantar e vai dizer: eis que tu és o Cristo, o Filho do Deus. Aleluia! Jesus vai responder para ele: não te revelou carne nem sangue, mas sim o meu Pai que está no céu. Mas o que nós aprendemos depois que é mais tremendo, ele olha para Pedro e então fala: eis que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Aleluias! Olha que interessante. Jesus ele olha para Pedro
eis que tu és pedra, eis que tu és Pedro. A palavra Pedro no original significa pequena pedra. Mas ele fala, tu és Pedro, uma pequena pedra, mas sobre essa rocha, ou seja, Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja. O que Cristo está dizendo? Tu é uma pequena pedra, mas a partir do momento como pedra tu está edificado sobre a rocha, nada pode te abalar. A Aleluia! partir do momento que como pedra você está edificado sobre mim, então não há porta do inferno que resista contra a tua vida. Glórias a Deus! Mas a outra lição que nós aprendemos, porque Jesus ele fala, eis que tu és Pedro. Se nós olhamos lá no livro de João, no capítulo 1, a partir do versículo 38, nós vamos ver o relato em que André, ele vai se acercar à sua casa e vai chamar seu irmão por nome Simão, dizendo, eis que eu encontrei o mestre, o Rabi. Então ele traz o seu irmão Simão diante da presença de Cristo. E a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 42 de João, que entrando Simão, Jesus olha para ele e fala, eis que tu és Simão, filho de Jonas, mas a partir de hoje você vai se chamar Cefas, que quer dizer Pedro. Antes de Pedro se encontrar com Cristo, ele era somente Simão. Mas quando Pedro se encontrou com Cristo, Jesus ele deu um nome para Pedro. Antes era Simão, mas agora é Pedro. Sabe o que Jesus ele faz conosco? Quando nós temos um encontro com ele nos dá um nome. Aleluias! Antes tu podia ser cachaceiro, antes tu podia ser drogado, antes tu podia ser um perdido, mas agora tu é um servo. Glórias a Deus! Aleluia, Jesus! Pecado, mas agora tu é lavado e remido. Aleluias! Antes as pessoas não podiam te dar nada, mas hoje tu tem uma identidade em Cristo Jesus. Isso é interessante. Do lugar onde ninguém espera nada, Jesus faz coisas grandes. Então, como chamados diante da presença de Deus, nós temos então uma identidade, usado a favor da obra, usado a favor do reino. Mas o segredo sempre vai estar em estar edificado em Cristo Jesus. Aleluia! É de suma importância nós estarmos edificados em Cristo Jesus. Eu lembro da Torre de Babel. A Bíblia diz que eles estavam erguendo um grande edifício para que se erguesse até os céus. O grande líder daquele edifício era Nimrod. Nimrod era grande poderoso naquele tempo. E a Bíblia diz que eles estavam construindo com o intuito de chegar no céu. O princípio é bom, chegar no céu. Porém a intenção é equivocada, porque era para se engrandecer a si mesmo. A Bíblia diz que eles tomam o tijolo no lugar da pedra e o betume no lugar do cal. E aqui nós vamos aprender uma lição tremenda, abrindo parênteses. Todos nós temos um destino. O nosso intuito é querer chegar no céu, porque entregamos nossa vida para Cristo. Aleluia. Se aceitamos Jesus como nosso Salvador e estamos optando por esse caminho, é porque o nosso intuito é chegar no céu, como foi cantado aqui. Somos somente estrangeiros. Porém, no meio da caminhada, a forma de chegar até lá está em nossas mãos. Como queremos chegar lá? Quais são nossas prioridades? Porque, irmão Davi, é muito simples. Ele trocou a pedra agora por tijolo e o betume agora por cal. A pedra eram rochas, era o material usado na Mesopotâmia naquele tempo, mas eles trocaram o material que era firme, que tinha fortaleza, por um material mais frágil. Pega um tijolo, joga no chão e quebra, mas pega uma pedra não quebra. Tem muita gente que quer subir no céu, mas tem trocado a pedra viva chamada Jesus Cristo. Deus! Tem tirado Jesus Cristo como prioridade e substituído por tantas outras coisas que não tem valor, que não tem importância e que não são verdadeiramente bons. E tem trocado o betume pelo cal, ou seja, o Espírito Santo. Porque a pedra, ela pode até estar em cima da outra, mas se não tem o betume ou o cal para grudar uma na outra, ela não vai ter firmeza. Deus, aleluia! Conecta em Cristo Jesus. E hoje eu vim aqui como profeta de Deus dizer para a tua vida: é tempo de nós nos entregar verdadeiramente a Cristo. Glórias! E por causa da circunstância da vida, você tem caminhado mais ou menos com Cristo, já não tem dado tanta prioridade para Ele, já não tem se relacionado tanto com o Espírito Santo. Deus! Mas hoje eu te falo, é tempo de se entregar verdadeiramente. Glórias! Para alcançar até lá, é necessário Jesus ser a base, Jesus ser a fortaleza, Jesus ser a base da nossa estrutura. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu profetizo que você vai sair daqui com um relacionamento intrínseco com Cristo. Tudo aquilo que tem sido de impedimento, de embaraço na tua vida, no teu relacionamento com
com Ele, nessa noite é jogado por terra, e nessa noite você vai sair firmado na rocha chamada Cristo. Se você Aleluia. glorifique e exalta o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Então, como pedras vivas, precisamos priorizar Cristo Jesus. E depois precisamos estar fundamentado nele, porque Ele é o fundamento de tudo. A Bíblia diz que Ele também é a pedra angular. Você sabe o que é uma pedra angular? Vocês já notaram esses arcos que são feitos? Sempre quando tem uns arcos que são feitos com pedras, você vai observar que na ponta do arco tem uma pedra que é assim. Vocês já notaram? Tem uma pedra sempre que é assim. Porque essa é a pedra angular. Porque toda a estrutura ela é levantada de baixo. Ela vai sendo levantada, vai sendo levantada, vai sendo levantada. Mas no final é colocada a pedra angular. Porque a pedra angular é o que suporta todo o peso da fundação. Aleluias. Jesus Cristo, como a pedra angular da nossa vida, Ele é aquele que suporta todo o peso da luta, da prova, da dificuldade e da aflição da nossa vida. Porque Ele disse, aprendi de mim que o fardo é leve e o jugo é suave. Então, Jesus Cristo, Ele é a base. Ele aguenta toda a estrutura, porque Ele foi o único que pagou o preço lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. Ele que nunca pecou, porém morreu pelo meu pecado e morreu pelo teu pecado. Então, uma vez que estamos estruturados nele, então nós vamos ter firmeza, então nós vamos ter base, então nós vamos ter estrutura. Por quê? Porque a nossa casa espiritual não vai estar edificada em areia, não vai estar edificada em lugares que podem ser perecíveis, mas vai estar edificado sobre a rocha. Aleluia! E é interessante porque o livro de Salmo de número 125, o versículo de número 1, a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sabe por que o salmista ele faz essa comparação? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, porque a base do monte de Sião é uma grande rocha. Ou seja, em uma mensagem metafórica está dizendo: os que estão fundamentados na rocha, e aqueles que confiam no Senhor, eles estão estruturados. E o que está estruturado, pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas não abala a vida dele. Aleluia! E esse é o meu intuito nessa noite: declarar sobre a tua vida que tu sai daqui firmado nessa rocha chamada Jesus Cristo, porque tu és uma pedra viva. Mas se você não está firmado nessa rocha, não vai prosperar, não vai avançar, não vai prosseguir. Mas uma vez que está estruturado nessa rocha, nada vai abalar a tua vida. Pode até vir o vento, pode vir até a prova, pode vir até as tempestades, mas você vai ter paz, tranquilidade. E qual é o segredo, irmão Davi, para que a gente fique fundamentado sobre a rocha? Foi, o irmão Sérgio estava falando sobre a corda, né? De estar olhando somente para o céu, né? Foi? É interessante, sabe por quê? Porque o irmão Sérgio ele falou algo interessante. Onde está o nosso olhar? Se o nosso olhar estiver no mundo, nós vamos cair. Mas se o nosso olhar estiver em Cristo, nós vamos prosseguir. E eu lembro de uma passagem onde Pedro, ele está no barco, Jesus Cristo aparece para os discípulos caminhando sobre as águas. Primeiramente eles pensam que é um fantasma, mas então Jesus ele se apresenta e fala que é ele. Então Pedro fala: ó mestre, se és tu, então permita que eu vá ao teu encontro. Então Pedro, ele desce e começa a caminhar sobre as águas, mas a Bíblia diz que tinha uma grande tempestade. Eu quero imaginar que enquanto Pedro está olhando para Cristo, a tempestade está vindo, mas ele está caminhando. Aleluia! Mas quem sabe em algum determinado momento Pedro tirou a visão de Cristo. Pedro parou de olhar para Cristo e começou a olhar para a tempestade. E uma vez que a gente começa a olhar para a tempestade, a gente vai abalar. Porque na tempestade vai vir o gigante, na tempestade vai vir a luta, na tempestade vai vir a dificuldade. Mas aquele que tem os olhos postos em Jesus Cristo, irmão, a tempestade não abala, a tempestade não assusta, os gigantes não abalam. Então Pedro ele vai olhar para a tempestade e de repente ele vai afundar. Mas quando ele vai afundar, Jesus está lá para estender as mãos. Aleluia! Mesmo em meio às nossas dúvidas, mesmo em meio às nossas incredulidades, Jesus sempre vai estender as mãos para nós. Mas o segredo é, no meio da luta, no meio da prova, no meio da nossa caminhada, temos que estar com o olho posto somente em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não olha para o mundo, não olha para os desejos, não olhe para as tentações, não olhe para os convites alheios que tem para ti, mas esteja focado em Jesus Cristo. Porque enquanto a gente se foca nele, irmão, a gente tem concentração. Que nem a irmã estava falando, ela estava tão concentrada em Cristo que nem viu o ônibus passar.
Que bom a gente poder estar concentrado tanto, entregue tanto ao Senhor, que a gente já não vê nada acontecer à nossa vida. Aleluia! A gente possa chegar num nível de intimidade com Cristo, onde as coisas mundanas, onde as coisas terrenais não vêm nos abalar, mas que a gente venha ter a prioridade de Colossenses capítulo 3, versículo 2: pensai nas coisas que são do céu e não nas que são da terra. Esse é o segredo, irmão. Olhar para Ele, saber que estamos fundamentados nessa rocha. E se estamos fundamentados nessa rocha, tendo base, estrutura e fortaleza, então nós temos que nos relacionar com Ele, nos entregar mais a Ele. Porque uma vez que estamos fundamentados nessa rocha, então vai se cumprir o versículo 9. Porque ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa. Primeiro ele fala que vós sois a geração eleita. A eleição de Deus com o seu povo, com os seus chamados, com os seus escolhidos, ela sempre é constante. Porque toda geração vai necessitar de referência. Toda geração vai necessitar de alguém para fazer a diferença. É interessante quando eu olho para o cativeiro da Babilônia. Quando o povo ia para o cativeiro, um dos profetas que profetizaram antes do cativeiro foi Abacuque. E Abacuque ele começou a profetizar a dura mensagem do povo ia ser entregue nas mãos dos babilônicos. Para os babilônicos era uma mensagem muito dura, porque eles já tinham sofrido o cativeiro do Egito. Eles já sabiam a dureza que era ser escravo. Então agora o profeta ele está profetizando mais uma vez o cativeiro. Mas sabe por que o profeta ele começa a profetizar sobre o cativeiro? É muito simples. O profeta Abacuque ele profetizou no final do reinado do rei Josias e no princípio e meados do reinado do rei Joaquim. A Bíblia diz que o último rei temente a Deus foi o rei Josias. O rei Joaquim já se desviou dos preceitos e princípios do seu pai Davi. Sabe o que eu entendo aqui? A mensagem de Abacuque, ele somente começou a ser pregada sobre o cativeiro depois que já não tinha mais um rei que era a referência. O rei Josias era um rei temente. O rei Josias era um rei que se entregava plenamente para a presença do Senhor. Porém, a partir do momento que ele morreu, acabou a referência. Acabou em quem se espelhar. Acabou o rei que pudesse guiar nos princípios e caminhos do Senhor. Então se levanta uma geração corrompida, uma geração perversa, uma geração que não prioriza a Deus. E o que acontece? Eles vão para o cativeiro. Mas hoje eu vim como profeta de Deus profetizar que nessa igreja vai se levantar referência. Aleluia! Eu vim profetizar que aqui vai se levantar pessoas. Glórias a Deus! E vocês vão ser espelho para essa geração, porque a Bíblia está dizendo: vós sois a geração eleita. Aleluia. Cada geração teve o seu escolhido. José, irmãos. José, a partir, independentemente de tudo que acontecia, ele foi um escolhido para a sua geração. Sozinho. Somente visando uma coisa, o sonho que Deus tinha para ele. Somente visando uma coisa, o que Deus tinha para fazer na vida dele. Então, ele tem um sonho, ele tem um caminho, ele conta para as pessoas, isso traz inveja, isso traz perseguição, levando toda a história que nós conhecemos. Mas sabe o que mais me chama a atenção na vida de Davi? É que Davi, em todo lugar que ele ia, José, em todo lugar que ele ia, ele prosperava. Deus abençoava. Mas onde nós aprendemos uma lição muito boa com José quando ele está lá na prisão. Porque quando ele está na prisão, ele interpreta dois sonhos, o do padeiro e do copeiro. E assim como ele vê, e assim como ele interpreta, se cumpre. Mas o que chama a atenção é que quando o padeiro ou o copeiro que foi solto, né? Quando o copeiro, ele vai sair, ele somente fala: você lembra de mim? Você lembra de mim quando você chegar lá? Fala do faraó que eu interpretei teu sonho. Fala para o faraó que eu te ajudei. Mas a Bíblia enfatiza dizer que o copeiro se esqueceu de José. Olha que interessante, irmão. Se o copeiro chegasse e falasse com o faraó: ó faraó, lá na prisão tem um menino que é egípcio, que é hebreu. E esse menino, ele interpretou o sonho e é um menino abençoado. Ajuda ele lá. Ajuda ele, tira ele da prisão, ele é uma pessoa boa. O faraó podia até seguir o que ele estava falando e tirar o menino da prisão. Mas se José saísse naquele dia da prisão, o que aconteceria? Ele se tornaria padeiro. Era a única coisa que tinha de disposição naquele tempo. Se ele fosse sair no tempo dele, porque ele falou: lembra de mim, me ajuda lá. Se ele fosse sair no tempo que ele estava querendo, ele só se tornaria um copeiro.
Porém, como ele saiu do tempo de Deus, ele se tornou governador do Egito. Aleluia. Porque quando a gente sai do tempo de Deus, irmão, a promessa se cumpre na plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Então o segredo é: somos uma geração eleita, somos uma geração escolhida, mas temos que aprender a esperar o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não tarda. Ou nós que somos seres humanos carnais e falhos, nos precipitamos e achamos que o tempo correto é agora. Mas a Bíblia diz que o melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Quem sabe agora você, com a perspectiva limitada, e pensa, fala, não tem como a promessa de Deus se cumprir. Mas se você está no cinto da vontade do Senhor, calma, que no tempo de Deus tudo o que Ele te prometeu. Aleluias. Então, quando olhamos o desenvolver da Bíblia, vemos outros que são geração eleita, como Davi, como eu já disse aqui, que olhasse para ele lá, um pastor de ovelha, ser rei sobre Israel, e eu dizer que é louco, e dizer que não tem como, e dizer que é impossível, porque Deus, ele nunca olha com uma perspectiva humana. Como o próprio Samuel, ele estava diante de Eliabe, ele pensou, esse é o filho de Israel. E o que Deus fala? Que Deus não atenta para a aparência, mas sim para o coração. Deus, além de olhar somente para o coração, Deus, ele sabe qual é o potencial das pessoas, e Deus sabe onde eles podem alcançar. Quem olhasse para o vale de ossos secos somente via ossos. Quem olhasse para o vale de ossos secos não via nada de bom lá. Porém, Deus olhava numa perspectiva que lá se levantaria um exército. Aleluia. Quem olhava para o endemoniado gadareno só via corrente, só via a prisão, somente via demônios. Mas Deus via um missionário nas mãos. Aleluia. Porque Deus, ele nunca nos molda, nunca faz nada segundo o nosso presente, mas ele viu o potencial e aquilo que ele pode fazer nas nossas mãos. Então temos que ter a convicção de uma coisa: somos chamados, somos escolhidos. Então calma, no tempo de Deus, a promessa que ele tem na nossa vida se cumprirá. Aleluia. Mas eu ainda acho, irmão, que o exemplo mais importante de uma geração escolhida é com Sadraque, Mesaque e Abednego. Com eles eu acho que é de suma importância, porque a atitude deles, no meio de um povo pagão, no meio de um povo que não queria nada com Deus, no meio de um povo que tinha um monte de deuses, no meio de um povo que estava governado pelo homem mais poderoso da terra naquele tempo, eles optaram em ser leal ao seu Deus. Independentemente de tudo, eles foram leal ao seu Deus, porque a lealdade a Deus, ela precede a vitória que Deus tem na nossa vida. Glória a Deus. Mas o mais importante, irmãos, é que quando Nabucodonosor dá o decreto para todos se prostrarem na sua presença, na presença da sua estátua, eles ficam e permanecem em pé. E ainda quando eles estão na presença de Nabucodonosor, eles ainda são enfáticos em dizer: a gente não adora a outro Deus a não ser o nosso Deus. Mas sabe qual é a lição mais tremenda? A lição mais tremenda é que quando eles são lançados no fogo, eles estão sendo chamados pelos seus nomes babilônicos: Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas esse não era o nome deles. O nome deles, hebreu, dado pelo seu pai e pela sua mão, era Ananias, Misael e Azarias. Ou seja, eles estavam no meio do fogo. De repente o fogo ardia, mas não acontecia nada com eles. Então Nabucodonosor vai dizer: Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados lá, mas eis que eu vejo um quarto homem, a semelhança ao filho dos homens. Mas sabe qual que é a lição aqui? A lição aqui é que eles foram lançados, eles estão sendo chamados pelo nome babilônico, porém Deus estava com ele. Sabe por quê? Não importa o que o homem te chame, não importa se o homem quer olhar pelo teu passado, não importa se o homem quer te dar nomes pejorativos, não importa se o homem quer te acusar de mentiroso, não importa se o homem quer te dizer que você não é nada, não importa se o homem quer te fazer acusações, calúnias, não importa se o homem quer te chamar daquilo que Aleluia! seja lá o que seja, não importa. O que importa não é o que o homem pensa, o que importa é que no quarto homem da fornalha sempre estará conosco. Glórias a Deus! Aleluia! Mas o preceito é ser leal. O preceito é se entregar a Deus. O preceito é ser verdadeiramente obediente ao Senhor. Isso é o que mais custa para a nossa geração. É uma geração lenga-lenga. É uma geração que está dividida. É uma geração que está com o pé na igreja e outro pé no mundo. É uma geração que vem, mas não se entrega verdadeiramente. Mas não importa, porque ainda que a geração, na sua totalidade, ou na sua maior parte,
esteja corrompida, sempre haverá aquela que é eleita verdadeiramente. Aleluia. Porque quem é eleito, irmãos, não vive numa vida de prática e de pecado. Quem é eleito verdadeiramente, ele opta por viver Romanos capítulo 12, versículo 2, que a irmã leu aqui. Ele não se conforma com este mundo. Porque a geração eleita não é a totalidade da igreja, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que falam: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim como te apraz, use-me a mim como você quer, eu cumpro a tua vontade, Senhor, eu cumpro o teu querer. Somente esses são verdadeiramente os escolhidos. Aleluias. Mas qual é o segredo para ser um escolhido, irmão Davi? É permitir com que Romanos 12, 2 se cumpra em nossa vida. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para se cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o que tem que fazer? Transformação de mentalidade. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Sabe o que é isso? É a gente pegar essa nossa mente carnal, essa nossa mente mundana, essa nossa mente que não quer nada com Deus, e pegar e começar a ter a mente de Cristo. Essa mente que só pensa no pecado, que só pensa na maldade, que só pensa na coisa ruim, começar a pensar em coisas que louvam. Aleluias! Hoje eu vim como profeta declarar que hoje é noite de transformação na tua mente. Glórias, é glórias, glórias. Tudo isso que não agrada, que não apraz a Ele, e colocar uma mente que louve e agradeça ao nome do Senhor. Porque louvar a Deus não é somente com a tua boca, irmãos. Louvar a Deus é com todo o teu ser. A Bíblia diz no livro de Marcos capítulo 7, versículo 6: esse povo com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe da minha presença. Então não vale nada nós louvarmos a Ele se a nossa mente não está transformada e o nosso coração não está entregue. Para ser uma geração eleita e fazer a diferença nesse tempo, é necessário entregar a mente e o coração para Cristo. Permitir com que Ele seja aquele que habita verdadeiramente dentro de nós. Permitir com que Ele venha nos separar para essa geração, para que venhamos fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença na minha geração. Quantos mais querem fazer a diferença? Aleluia. Então toma a atitude, tome posição. Porque para alcançar o que outros não alcançaram, tem que fazer o que outros não estão fazendo. Para viver o que outros não estão vivendo, então você tem que se dispor a ter na tua vida o que outros não têm tido. E o que é? É a disposição, é a entrega, é o saber reconhecer os erros. Esse é o segredo de Davi. Esse foi um homem separado para a sua geração, um jovem escolhido, separado, passou por um processo árduo, mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por que Davi ele era homem segundo o coração de Deus? A gente vai encontrar essa grandeza do coração dele diante da presença do Senhor no Salmo de número 51. Salmo de número 51 é o salmo do arrependimento de Davi. Davi acaba de pecar com Betseba, mata o seu esposo Urias para ficar com ela, mas ele vê que aquilo ali está mal. Quando Natan ele vem e com muita sabedoria mostra para ele que a atitude de Davi está errada, então ele se prostra e escreve o Salmo 51, versículo de Salmo 51 inteiro. Entre todo o Salmo, um dos últimos versículos, versículo 17, nos mostra o segredo para ter um coração que é recebido diante da presença do Senhor. Ele fala: o sacrifício para Deus é um coração puro, há um coração contrito. A um coração contrito e quebrantado não desprezarás tu, ó Deus. Então o segredo não é nós não sermos pecadores. O segredo não é nós não viver uma vida que é mais ou menos. O segredo é nós saber reconhecer o nosso erro e entregar o nosso coração para Ele. Aleluia. O segredo é nós saber que somos pecadores, pedir pela sua graça, porque o Salmo, lá no versículo 7 do salmista ele fala: purifica-me com ensopo e serei limpo, lava-me e serei mais branco que a neve. Então o segredo não é não ser um pecador, porque a nossa natureza é uma natureza pecadora. O segredo é a disposição para Deus. Porque uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver na prática do pecado. Uma coisa é você cometer um pecado aqui agora porque não resistiu. Outra coisa é todos os dias você premeditar o pecado. Deus. Então tem muita gente que não prospera, não vai para frente, não faz parte da geração escolhida, porque sempre está premeditando. Isso é o pecado da rebeldia. Não rebeldia com os homens, mas rebeldia com Deus. Porque sabe que está errado, mas a gente está tão cauterizado que a consciência nem acusa mais. E vive essa vida dividida. Vem no altar em pecado, vem para o culto em pecado, nunca reconhece os seus erros.
Mas aquele que tem o coração como de Davi, irmãos, ele pecou neste momento, mas ele se prostra na presença do Senhor e fala: Senhor, me perdoa, Pai, me purifica, Senhor, eu sei que Tu pode limpar os meus pecados. E ele vem e se entrega para Deus. Aleluia. A nossa geração, para ser escolhida verdadeiramente nesse tempo, tem que entregar todo o seu coração para Deus. Aleluia. Se entregar plenamente para o Senhor. Que a nossa alma, que o nosso espírito, que o nosso corpo glorifique a Deus. Que a nossa mente medite no Senhor. Que o nosso coração se entregue para Ele. Então nós veremos a glória de Deus se manifestando na nossa vida. Aleluia. Porque além da geração eleita, nós também somos o sacerdócio real. Aleluia. Eu não vou aqui me prender em todas as conotações de um sacerdote. Só uma coisa eu vou falar agora. O sacerdote, diariamente, ele tinha que manter o fogo preso, o fogo acendido sobre o altar. O sacerdote, ele se tornava em turno para sempre colocar lenha no fogo. Aleluia. Para que o fogo sobre o altar jamais viesse se apagar. E como sacerdote, somente isso hoje eu vim te animar, jovem. Somente isso eu vim dizer para a tua vida: não permita o fogo da presença de Deus se apagar sobre a tua vida. É tempo de permitir o fogo estar aceso continuamente no altar da nossa vida. Aleluia. Pegar a lenha que é a oração. Glórias a Pegar a Deus. lenha que é obediência. Pegar a lenha que é palavra e começar a manter aceso Aleluia. na nossa vida. Manter o fogo da presença de Deus aceso na nossa vida. Porque o fogo tem 3 características que eu gosto muito. Primeira característica: o fogo ilumina. E aquele que tem o fogo do Espírito Santo aceso sobre a sua vida, nenhuma treva vem de encontro à sua vida, porque a luz que há nele ilumina toda a vida. Aleluia. Segunda característica: o fogo, ele purifica. Por isso o Espírito Santo ele desceu em forma de fogo em Atos capítulo 2 e não em forma de pombo, porque o pombo ele representa o animal mais puro e ele desce sobre Jesus Cristo porque Jesus Cristo não tinha pecado. Mas sobre os discípulos desceram em forma de fogo, porque o fogo ele purifica. Aleluia. E através do fogo do Espírito Santo purifica o altar da nossa vida. E hoje eu venho declarar que é noite de você sair daqui iluminado. Aleluia. Mantendo o altar da tua vida com o fogo do Espírito Santo aceso. E por último, o fogo, ele aquece. E quando nós somos aquecidos pelo esse abraço, por essa presença que vem de Deus, irmãos, não há nenhuma frialdade que pode tomar conta da nossa vida. Não há Aleluia. nenhuma frieza que pode se apoderar da nossa vida. E hoje é noite do fogo ser aceso, porque a Aleluia. fazer a gente estar frio, fazer a gente estar permitindo com que essa temperatura que temos na presença do Senhor venha se diminuir. Por isso Deus abomina a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia era uma igreja morna. E sabe o que é o perigo da igreja morna? Porque morno não é uma água que se está aquecendo, é uma água que está se esfriando. Por isso, Deus. não agrada ao Senhor. Não é nem frio nem quente, mas outrora era quente e está se esfriando. Mas hoje, com o fogo do Espírito Santo, que a gente venha se aquecer na Aleluia. e com o fogo do Espírito Santo, a gente venha permitir essa temperatura se elevar em altos graus na presença de Deus. E jamais permitir com que o altar da nossa vida venha se apagar o fogo do Espírito Santo. Por último,